Na jornada terapêutica, a capacidade de fazer perguntas poderosas é uma ferramenta essencial que transcende o simples ato de buscar informações. No contexto terapêutico, perguntas bem formuladas têm o poder de desbloquear portas para o autoconhecimento, inspirar introspecção profunda e ainda fomentar uma mudança significativa. As perguntas poderosas não são apenas ferramentas de comunicação. Elas são catalisadoras de transformação pessoal e de entendimento. Perguntas poderosas são aquelas que provocam reflexão, desafiam crenças e incentivam a exploração de novas perspectivas e possibilidades. Elas são formuladas de maneira a ir além da superfície. A gente explora a essência dos problemas e desencadeia um processo de pensamento que promove mais clareza, mais insights e mais poder de decisão. Esse tipo de questionamento é uma arte que requer sensibilidade, entendimento profundo e, acima de tudo, uma intenção clara de ajudar o cliente a contemplar as suas próprias experiências e sentimentos de maneiras novas e construtivas. Na terapia, a arte de fazer perguntas poderosas é um passo fundamental para facilitar diálogos mais ricos e engajadores, que podem levar a resultados pessoais e interpessoais mais profundos e gratificantes. Então eu te pergunto, terapeuta, de que maneiras você está fazendo para transformar a jornada dos seus clientes, incentivando cada um deles nas mudanças que sejam significativas na sua vida, através das perguntas poderosas? O tema do nosso momento holístico, momento terapêutico de hoje é a arte de fazer perguntas. E se você está assistindo a live no replay, dá uma adiantadinha no vídeo, porque eu vou receber as queridas que estão chegando ao vivo aqui comigo. Então, minhas queridas, sejam muito bem-vindas a mais um momento terapêutico, onde semanalmente eu tiro as dúvidas das terapeutas e conversamos sobre os bastidores do universo holístico. Vocês estão bem? Vou falar aqui oi. Então, oi para Maria. Oi para Cláudia. Oi para Giovana. Acordaram cedo, hein, meninas? Então vamos lá. Na live de hoje eu quero abrir um espaço seguro para que nós possamos explorar juntas a importância de você fazer perguntas poderosas que transformam a vida dos seus clientes. No contexto terapêutico, a habilidade de formular perguntas não é apenas uma técnica de comunicação. É uma ferramenta essencial que vai impulsionar a transformação do cliente. Então, como terapeutas, nós temos o poder de influenciar profundamente a vida dos nossos clientes. E é nosso dever explorar esse potencial ao máximo. Por isso, é vital entender e praticar a arte de fazer perguntas que vão desencadear uma reflexão significativa e promover mudanças duradouras. As perguntas, quando elas são cuidadosamente formuladas, elas fazem muito mais do que solicitar informações. Elas desafiam os clientes a examinar as crenças, a confrontar verdades, a reconsiderar sobre eles mesmos, a reconsiderar muitas vezes o mundo em que eles vivem. Então, esse tipo de questionamento pode abrir novas perspectivas e possibilitar o reconhecimento e as soluções a cada caminho que parece inacessível. Então, o impacto dessas perguntas dentro do processo da terapia, ele é imenso. E eles estimulam os clientes a explorar e expressar as emoções ocultas que muitas vezes estão lá presas. E isso facilita muito o processo de cura emocional. Também ajuda a articular as próprias necessidades e desejos, muitas vezes pela primeira vez. Então, reconhecer e quebrar esses padrões de comportamento também é uma coisa que essas perguntas poderosas fazem. Por quê? Porque elas abrem caminho para novas formas de interagir. E perguntas poderosas são aquelas que vão além das respostas óbvias e imediatas. São aquelas que são formuladas de uma maneira a incentivar o cliente a refletir profundamente sobre as suas experiências, sobre os seus sentimentos, sobre os seus comportamentos. E essas perguntas, elas são desenhadas para provocar insights e promover autoconhecimento. Então, o objetivo principal dessas perguntas é abrir um espaço de introspecção na cabeça do cliente, permitindo que ele possa explorar aspectos da vida dele que talvez ele não tenha considerado antes. E essas perguntas, elas ajudam o cliente a identificar padrões de comportamento, padrões de crenças e emoções que estão lá guardadas
Isso facilita muito o processo de cura. E é importante dizer que nós temos 2 tipos de perguntas. Nós temos as perguntas abertas e as perguntas fechadas. Calma que eu vou explicar cada uma delas para você entender melhor. As perguntas fechadas são aquelas que são respondidas com sim ou não. Então, embora elas sejam úteis em algumas circunstâncias, geralmente elas não promovem uma reflexão profunda. Então, um exemplo. Eu posso perguntar assim, você está feliz com o seu trabalho? Você se sentiu melhor depois da nossa última sessão? Você já tentou essa técnica antes? Essas são perguntas simples, que vão ter essa resposta simples de sim ou não. Agora, as perguntas abertas são aquelas que elas não podem ser respondidas com sim ou não. Então, elas incentivam o cliente a elaborar as respostas e a explorar os pensamentos. As perguntas abertas, elas são essenciais dentro do contexto terapêutico, porque elas trazem outras possibilidades de comunicação que são mais eficazes. E elas promovem uma série de benefícios que elas vão trazer mais diálogo. E aqui estão alguns motivos pelos quais você precisa fazer perguntas abertas. Primeiro motivo, as perguntas abertas, elas promovem uma exploração e uma reflexão. Então, ela vai incentivar o cliente a pensar e refletir profundamente, permitindo que ele explore os seus sentimentos, as suas emoções de uma forma mais profunda, mais detalhada. Isso faz com que ele tenha insights e muitas vezes uma maior compreensão de si mesmo e das situações. Em segundo lugar, as perguntas abertas, elas estimulam respostas mais elaboradas. Então, diferente das perguntas fechadas, que geralmente resultam em respostas curtas ou monossilábicas, as perguntas abertas, elas requerem respostas mais elaboradas. Isso facilita uma comunicação mais rica, mais detalhada, permitindo que a terapeuta tenha informações mais completas e tenha mais nuances daquilo que está acontecendo. Em terceiro lugar, as perguntas abertas, elas ajudam na construção de relacionamentos, do relacionamento entre o cliente e o terapeuta. Por quê? Porque ela permite que o cliente expresse livremente aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, aquilo que ele está vivenciando. E isso ajuda a construir um ambiente de confiança e dar mais abertura. E isso é fundamental para estabelecer e fortalecer a relação terapêutica, que é o pilar central para a eficácia do treinamento. E em quarto, as perguntas abertas, elas dão voz ao cliente, porque elas colocam o cliente no controle da conversa, dando a ele a oportunidade de guiar a direção do diálogo. Isso empodera o cliente, reforça nele a autonomia e respeita a capacidade dele de se autoexpressar, de autoexplorar as situações. Fora o fato, que é o quinto item, que as perguntas abertas, elas trazem informações às vezes inesperadas. O que é isso? Porque as perguntas abertas, elas trazem informações, revelações que o cliente e a terapeuta muitas vezes prevêem. Porque na hora que abre esse espaço dentro da cabeça do cliente e ele começa a compartilhar livremente aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está sentindo, às vezes vem à tona aspectos e experiências que estavam guardadas lá no fundo. E é muito interessante porque às vezes o cliente, ele mesmo fala, mas ele não percebe aquilo que ele falou. Então o terapeuta tem a possibilidade de pegar esse gancho do que ele falou para trabalhar essas questões. Uma outra coisa que as perguntas abertas fazem, que é um sexto item aqui, seria facilitar a personalização do atendimento. Por quê? Porque através dessas respostas detalhadas que são obtidas por meio dessas perguntas abertas, isso permite que o terapeuta personalize o atendimento e faça intervenções de acordo com as necessidades específicas do cliente, garantindo aí um tratamento mais relevante e mais sensível às condições únicas de cada cliente. E claro que as perguntas abertas têm um sétimo benefício, que está relacionado a evitar suposições. Por quê? Porque como essas perguntas elas não permitem respostas limitantes, elas ficam mais abertas e evitam-se as suposições e os preconceitos ou as pré-deduções que o terapeuta pode ter sobre o cliente. Isso assegura que as sessões sejam guiadas por aquilo que realmente o cliente está trazendo. Fora o fato, que é o oitavo item das perguntas abertas, que elas apoiam o processo de cura. Por quê?
porque elas permitem que o cliente explore e processe informações complexas, traumas, contribuindo aí para uma recuperação e para o bem-estar emocional. E pode ser que você me pergunte assim, você pode dar alguns exemplos de perguntas abertas? E eu vou trazer para você entender. Então, uma delas pode ser assim, como você tem se sentido ultimamente? Como essa situação que você está vivenciando, o que ela traz para você? Como você lida com esses sentimentos quando eles surgem? Como você se sente em relação a esse acontecimento? Perceba que essas perguntas, e são alguns exemplos apenas, elas podem ser utilizadas para aprofundar a compreensão e promover uma comunicação mais efetiva. E daí elas são ferramentas essenciais para você compreender, e não só para terapeutas, né? Mas você pode fazer essas perguntas para todas as áreas da vida do cliente. E o impacto dessas perguntas, na terapia especificamente, é muito intenso. Porque, de novo, elas vão ajudar o quê? O cliente a explorar e expressar as emoções que estão ocultas, ou que estavam suprimidas, ou que ele nem sabia que tinha. Isso facilita o processo de cura emocional. E essas perguntas elas vão ajudar a identificar e articular as próprias necessidades e desejos do cliente, que às vezes ele não tinha consciência nem que ele tinha. Essas perguntas vão ajudar a reconhecer e quebrar padrões de comportamento que são prejudiciais muitas vezes. Então ela abre caminhos para novas formas de agir e de interagir. E antes de nós mergulharmos especificamente nos diferentes tipos de perguntas que podem ser usadas dentro do contexto terapêutico, é importante você compreender que a função essencial que o questionamento traz dentro da terapia. Por quê? Porque essas perguntas, elas não são apenas um meio de obter informações. Eu reforço isso e vou falar quantas vezes forem necessárias, porque elas são ferramentas poderosas de autoconhecimento e principalmente de mudança comportamental. Porque elas vão criar, elas vão abrir um triplex na mente do cliente, para que ele possa pensar em novas possibilidades. Mas é importante dizer que nós temos 3 tipos de formatos de perguntas que podem ser utilizadas dentro do contexto terapêutico. Quais são essas perguntas? São as perguntas exploratórias, as perguntas reflexivas e as perguntas desafiadoras. Eu vou trazer cada uma delas para a gente conversar. E cada uma, ela desempenha um papel crucial, que pode aprofundar e estimular o entendimento e o crescimento dos clientes, tá? E elas vão ajudando nessas experiências. Então, vamos falar de cada uma delas. As perguntas exploratórias, elas são uma ferramenta valiosa no contexto terapêutico porque elas facilitam o processo de autoexploração e elas ajudam a desvendar camadas mais profundas de pensamento, de emoções do cliente. E elas são projetadas para incentivar a reflexão e o diálogo aberto, levando a descobertas significativas. Perguntas exploratórias são aquelas que incentivam o cliente a investigar, a refletir e a falar mais sobre os sentimentos, sobre os pensamentos, sobre as experiências, sobre os comportamentos. E o objetivo dessas perguntas, né, o objetivo principal dessas perguntas é ajudar o cliente a entender e melhorar as suas emoções, as suas motivações e dessa forma facilitar a conscientização dele sobre os padrões de comportamento e a relação dentro dos diferentes aspectos da vida dele. E geralmente essas perguntas são perguntas abertas, que não vão ter pergunta de certo ou errado, de sim ou não. E essas perguntas, elas estimulam o cliente a pensar profundamente, porque ele não consegue dar uma resposta superficial. E essas perguntas, elas podem abranger uma vasta gama de tópicos. Então, elas podem ir desde os sentimentos, das experiências, até valores, crenças. E, embora sejam amplas, elas direcionam a conversa para as áreas que podem ser terapeuticamente relevantes. Vou trazer algumas perguntas exploratórias para você pensar a respeito. Então, uma delas é: como você se sente sobre essa situação? Como esse evento influenciou a maneira como você vê a si mesma? Quais são os valores que você sente que foram desafiados ou reforçados por essa situação? Como essa situação tem afetado o seu bem-estar em geral? E quais os benefícios
que você obteve ou os malefícios com a situação que aconteceu. E daí eu vou te fazer uma pergunta. O que você acha que acontece quando você promove essas perguntas? Ele vai ter mais autoconsciência, então eles vão ganhar mais compreensão de si mesmos e vão ajudar a identificar, como eu disse, aquilo que eles pensam e eles sentem. Isso facilita o diálogo, porque vai criar um espaço onde o cliente vai se sentir seguro para expressar as preocupações e os pensamentos mais complexos. Essas perguntas, elas ajudam na identificação de padrões de pensamento, padrões de comportamento, padrões prejudiciais, padrões autossabotadores. E elas promovem mudança. Por quê? Porque elas revelam as áreas que precisam de atenção. Então, as perguntas exploratórias, elas podem ser o primeiro passo para a mudança comportamental e emocional. Agora a gente vai falar das perguntas reflexivas. As perguntas reflexivas, elas são uma ferramenta essencial no contexto terapêutico. Em qualquer diálogo, tá? E elas são projetadas para ajudar o cliente a pensar sobre as próprias palavras, sobre as próprias emoções, sobre as próprias ações, proporcionando uma oportunidade para que ele possa ter insights, para que ele possa se analisar. São perguntas de reflexão. Então, elas vão incentivar o cliente a refletir sobre as suas experiências, suas reações, a sua existência. Então, o objetivo dessas perguntas é promover uma conscientização maior e uma compreensão de si mesma. E ela vai facilitar a introspecção e a autoavaliação. E eles ajudam os clientes a explorar as situações e as crenças limitantes que estão acontecendo. Quais são as características dessas perguntas reflexivas? Elas encorajam a pessoa a olhar para dentro de si mesma e considerar aquilo que está motivando, quais são os sentimentos, aquilo que está acontecendo na vida delas. E elas também são provocativas, porque elas desafiam o cliente a reconsiderar as suas percepções e a forma como eles reagem às coisas. Então, uma pergunta boa é assim, você acha que a sua reação foi proporcional ao que realmente aconteceu? Isso sem influenciar uma resposta, né? Tem as perguntas que são esclarecedoras. Então, elas vão ajudar a esclarecer os pensamentos e as emoções para que o cliente possa compreender melhor como é que ele está se sentindo. Então, você pode perguntar para ele assim, quando você se sente assim, o que normalmente está acontecendo na sua mente e ao seu redor? Essa é uma excelente pergunta, principalmente para quem tem crise de ansiedade, porque faz a pessoa parar para pensar. Tem as perguntas que são adaptativas. São aquelas que você vai adaptar em tempo real com base nas respostas e no comportamento do cliente. Então, por exemplo, você pode perguntar para o cliente assim, você mencionou que isso te deixa ansioso ou ansiosa. Você pode me contar mais sobre o que exatamente essa situação provocou em você, que causou essa ansiedade? Ele vai ter que pensar para entender o que está acontecendo com ele. E quais são os benefícios dessas perguntas reflexivas? Elas aumentam a autoconsciência, porque elas vão fazer os clientes examinarem e verbalizarem os seus pensamentos e sentimentos. Elas ajudam a entender melhor as próprias reações, motivações e percepções. Então, faz com que o cliente fique mais equipado para as mudanças que ele precisa realizar. Ela também encoraja o cliente a assumir a responsabilidade pelas suas próprias decisões e ações. E ela também estimula o cliente a fazer perguntas, né? Então, estimula o cliente a ele mesmo se questionar sobre as próprias suposições, para que ele possa avaliar as suas crenças, seus comportamentos. E isso é muito importante, porque vai dando autonomia para o cliente e não deixa ele dependente. Porque lembra, o processo terapêutico é para ele ser curto, para ele poder ter liberdade. Não é pra gente ficar, assim, esse negócio de ficar anos na terapia acabou, gente. Não é mais para ficar anos na terapia. A terapia, ela tem que ser breve, ela tem que ser eficaz, ela tem que resolver o problema e o cliente tem que desenvolver essa autoconsciência, essa autonomia na vida dele para ele poder seguir em frente e dar um suporte. Claro que não é para abandonar completamente, mas ele vem provavelmente nas primeiras sessões uma vez na semana, depois ele passa a cada 15 dias, depois ele vem uma vez por mês, depois ele vem ocasionalmente quando ele realmente necessita. Mas é importante ter essa autonomia.
E o outro tipo de perguntas que são importantes serem feitas são as perguntas desafiadoras. E as perguntas desafiadoras, dentro do contexto terapêutico, o que elas fazem? Elas vão incentivar os clientes a eles examinarem as próprias crenças, as suposições que eles têm, os comportamentos que muitas vezes são aceitos como verdades, mas que na realidade estão ligados a hábitos enraizados e que estão prejudicando esse cliente. E essas perguntas, elas são essenciais porque elas podem catalisar mudanças muito significativas e reforçar essa reavaliação com relação às perspectivas de vida, às práticas que ele está utilizando no dia a dia. Então, qual é o principal objetivo dessas perguntas que são desafiadoras? Em primeiro, reconsiderar essas crenças limitantes. Por quê? Porque essas crenças estão impedindo o crescimento do cliente, a felicidade do cliente. Segundo, essas perguntas, elas ajudam a expandir a visão. Então, ele vai questionar se aquilo que ele está vivenciando realmente é verdadeiro ou se ele pode explorar novas possibilidades. Terceiro, essas perguntas, elas vão promover a autoconsciência. Então, quando ele identifica que ele precisa mudar alguma coisa, isso vai desafiar padrões de pensamento, ele vai ter que mudar atitudes, ele vai ter que verificar as ações que estão sendo prejudiciais na vida dele e fazer uma mudança com relação a isso. E quais são as características dessas perguntas desafiadoras? Muitas vezes elas confrontam, então elas podem confrontar literalmente o cliente de ideias pré-concebidas. Então, por exemplo, posso perguntar assim: você sempre diz que não, que você não pode mudar uma situação, mas o que realmente está impedindo você de tentar essa nova abordagem? E daí o cliente muitas vezes toma um choque, né? Porque ele não consegue identificar aquilo que está acontecendo. Uma outra coisa que acontece com as perguntas provocativas é que elas vão estimular esse pensamento crítico de autorreflexão. Então, uma boa pergunta seria assim: como seria a sua vida se essas crenças limitantes que você tem não fossem verdadeiras? Essa é uma pergunta que impacta. Uma outra coisa que as perguntas desafiadoras, provocativas fazem, elas são transformadoras. Então, elas têm o potencial de iniciar uma mudança no modo de pensar e de agir do cliente. Uma boa pergunta seria assim: se você decidisse agora viver de acordo com os seus valores mais verdadeiros, que mudanças você faria imediatamente na sua vida? Uma outra coisa que essas perguntas fazem, elas trazem insights profundos que não seriam alcançados se as perguntas fossem superficiais. Então, por exemplo, uma pergunta profunda seria assim: quando você se sente mais satisfeita com sua vida, que atividades você está fazendo? Com quem você está? E daí, conforme nós vimos, essas perguntas poderosas, sejam elas exploratórias, reflexivas ou desafiadoras, elas servem como ferramentas cruciais nesse arsenal de bagagem que você precisa ter. E, de novo, essas perguntas, elas não são meros veículos para a coleta de informações. Elas são essenciais para desencadear o processo de introspecção, de crescimento. E isso é o que está no coração da terapia. Portanto, a prática de fazer essas perguntas vão além do óbvio e elas instigam uma exploração profunda que pode significativamente ampliar a eficácia dentro do processo terapêutico. E essas perguntas, elas vão ajudar os clientes a descobrirem insights, a ter mais clareza na vida, a enfrentar os desafios, a fazer as mudanças significativas, a pensar, a refletir. Fora o fato de que quando você aprende com essas respostas, tanto você quanto o cliente, eles interagem mais e você vai desenvolvendo habilidades de pensamento crítico, de autoanálise, e os clientes também. Isso é valioso para a vida toda, para todos os aspectos da vida, sua e do terapeuta, sua e do cliente. Mas para nós, terapeutas, nós precisamos aprofundar essa habilidade de formular as perguntas e aplicar essas perguntas poderosas no dia a dia. Isso é mais do que uma técnica, é uma arte que requer de você empatia, compreensão profunda, principalmente sobre as nuances humanas. Às vezes a pergunta ela tem que ser de impacto, às vezes o cliente precisa de um chacoalhão, de um tapão na cara mesmo, com luva de pelica, mas um tapão na cara. Porque às vezes ele está lá muito na zona de conforto e você precisa fazer esse movimento. E quando você domina essa arte, você vai saber quando a pergunta tem que ser uma pergunta acolhedora e carinhosa ou quando a pergunta tem que ser essa que vai bater e dar uma porrada, um soco de direita no meio da fuça, porque às vezes precisa.
Então, quando você domina essa arte, você enriquece a sessão, você se capacita cada vez mais e capacita os clientes, porque você vai dar ferramentas para que eles possam continuar esse processo de autoconhecimento e de cura fora do ambiente da terapia. E à medida que você continua nessa jornada, você vai aprimorando essas habilidades terapêuticas. Isso é essencial, porque cada vez que você melhora, cada vez que você cresce, mais clientes você tem, mais feliz você fica, mais você ganha dinheiro. Então, você precisa aprender a formular essas perguntas poderosas de forma estratégica. E esse aspecto da terapia não é só um guia para o cliente, né? Ele é um processo de autoconhecimento, de crescimento, de evolução. E são essas perguntas que vão definindo o ritmo das sessões. E conforme você vai explorando cada vez mais, você pode trazer uma experiência autêntica, uma experiência única, reveladora, curativa para o cliente dentro da sessão. E perguntas, né, estratégicas, poderosas, são aquelas que são cuidadosamente projetadas para alcançar objetivos específicos dentro da terapia. Porque elas podem ser usadas para desbloquear emoções reprimidas, para esclarecer pensamentos confusos, para motivar ações ou simplesmente para ajudar o cliente a enxergar as coisas sobre uma nova perspectiva. E a chave para formular essas perguntas, ela está em você compreender não apenas o problema que o cliente trouxe, né? Mas as motivações que estão por trás desse problema, o histórico e os objetivos terapêuticos que ele deseja quando ele te procura. E daí você pode me perguntar assim, mas Sandra, quais são as técnicas que dá para utilizar para criar essas perguntas poderosas? E eu vou dizer que você pode, em primeiro lugar, ter objetividade e clareza. Por quê? Porque as perguntas claras e objetivas, elas são cruciais dentro do processo terapêutico. Porque elas vão eliminar confusões e mal-entendidos. E elas facilitam a comunicação eficaz entre a terapeuta e o cliente. E uma pergunta bem formulada, ela deve ser direta e alinhada com os objetivos da sessão. Garantindo que o cliente entenda exatamente aquilo que está sendo perguntado, tá? Então, uma boa pergunta, você pode falar para ele assim, quais as emoções específicas que você sentiu durante essa briga que você teve com seu irmão ontem? Você está sendo muito direta, muito objetiva. Uma outra coisa que você pode fazer é adaptar e verificar a relevância das perguntas. Então, perguntas adaptáveis que levam em conta as respostas e o comportamento do cliente durante a sessão. Essas perguntas, elas são um tipo de questionamento que vão permitir você de ajustar a pergunta em tempo real. Então, é a pergunta do que está acontecendo agora, sobre aquilo que ele está falando. Então, de novo, você pode falar assim para ele, o que exatamente está causando essa ansiedade sobre as apresentações que você tem que fazer na próxima semana? Você pode perguntar, existem aspectos específicos que você teme não conseguir controlar? Porque daí você já abre a mente dele. Lembra, a ansiedade está ligada ao controle. Uma outra forma de fazer perguntas importantes é encorajar a introspecção do cliente, para que ele possa acessar essas camadas mais profundas. Então, perguntas que promovam essa reflexão, elas ajudam nesse processo. Então, você pode falar para o cliente assim, se você olhar para a situação sem julgamento, que sentimentos e pensamentos emergem quando você pensa sobre a sua relação com seus colegas de trabalho? Daí você vai trazer algo muito específico para ele poder refletir. E claro que as perguntas, quando elas são poderosas, elas criam uma conexão emocional, porque elas são a ponte entre você e o cliente. Elas são a ponte entre o cliente e as emoções, e isso promove uma cura emocional muito grande, porque ela ajuda o cliente a explorar esses sentimentos, essas emoções que muitas vezes estavam reprimidas. E isso é um processo de trabalho profundo dentro da terapia. Então, uma pergunta nesse nível é assim, quando você se sente sobrecarregado, quais emoções específicas que você pode identificar? Ele vai ter que refletir o que ele está sentindo. Você pode descrever como essas emoções se manifestam fisicamente? Isso daí faz toda a diferença na vida dele. Então, essa estrutura das perguntas poderosas, elas envolvem esses 3 ingredientes, que é clareza,
foco no cliente e curiosidade genuína. A clareza é você formular as perguntas de uma forma clara, direta, evitando ambiguidades. Uma pergunta bem formulada é fácil de entender e vai direto ao ponto. As perguntas que têm foco no cliente são as perguntas que vão focar no cliente, na experiência que ele está vivendo, na experiência que ele está te contando. E elas devem ser relevantes para a situação, porque isso vai ajudar o cliente a explorar as emoções e os pensamentos. E ela deve ter uma curiosidade genuína, ou seja, você vai abordar o cliente com uma postura de curiosidade sem julgamento, porque é a curiosidade para ele refletir sobre a situação. E daí o cliente se sente mais à vontade para explorar aquelas nuances. E pode ser que você ainda me pergunte assim, mas Sandra, quais as técnicas que eu utilizo para fazer essas perguntas terapêuticas? E eu vou compartilhar com você algumas abordagens que eu tenho utilizado nas minhas mentorias e nos meus atendimentos e que me ajudam muito a criar um diálogo significativo e transformador, tá? A primeira delas é a escutativa, ou seja, você prestar atenção no cliente, não apenas nas palavras, mas você presta atenção no tom de voz, na linguagem corporal, naquilo que você sente usando a sua intuição, que ele está sentindo, mas que ele não está verbalizando. Então, a escutativa, ela permite que a terapeuta compreenda plenamente o que o cliente está falando e dela vai formular perguntas mais pertinentes. A segunda coisa que eu utilizo dentro dos meus processos é a empatia. Então, é demonstrar compreensão e empatia, criando um ambiente seguro e acolhedor para o cliente. Então, quando o cliente se sente compreendido e não se sente julgado, ele fica mais disposto a trazer as informações. Uma outra coisa que eu também utilizo é o silêncio construtivo. Então, o que é utilizar o silêncio construtivo? É você faz uma pergunta e dá espaço para ele pensar e responder. Você não precisa responder por ele. E esse silêncio, ele é uma ferramenta muito poderosa, porque ele vai permitir ao cliente que ele reflita sobre a pergunta e traga uma resposta. E é muito interessante quando você usa o silêncio, porque mesmo que o cliente não te responda naquele instante, e eu faço isso muitas vezes, e eu falo assim, você não precisa responder para mim, mas você pensa a respeito disso. E a partir do momento que a gente fala, plantou uma sementinha. A gente não dá para desouvir aquilo que a gente ouviu. Nem existe essa palavra, mas é a verdade. Não dá para desver aquilo que você viu. Então, a partir do momento que foi falado, que foi visto, que foi sentido, que foi experimentado, que foi percebido, não dá para desfazer. Então, quando a gente trabalha dentro desse processo, você está plantando uma sementinha ali no cliente. E daí, uma outra forma é fazer a reformulação, ou seja, você parafraseia aquilo que o cliente disse para confirmar se a compreensão daquilo que foi falado. Isso ajuda a esclarecer qualquer mal-entendido e assegura que a terapeuta esteja na mesma página que o cliente. E quando você descobre essa arte de fazer essas perguntas poderosas, você vai abrindo caminhos para as transformações profundas. E essas perguntas, quando elas são bem formuladas, então, seja com clareza, com empatia, com sensibilidade, elas desvendam camadas muito profundas e elas facilitam ainda mais esse processo de cura e de autoconhecimento. Então, dentro da prática terapêutica, cada pergunta tem o potencial de ser um ponto de virada para guiar o cliente através de descobertas, de desafios, fazendo com que eles possam vislumbrar novas possibilidades e direções na sua vida. Então, enquanto terapeutas, nós precisamos e devemos continuar aprimorando a nossa habilidade de fazer perguntas, que buscam não só entender o cliente, mas também que desafiam, que inspiram. E quando você faz isso, você está reafirmando o seu compromisso com o crescimento, com o bem-estar de cada cliente. Daí você está fazendo com que cada sessão seja uma oportunidade de promover mudanças significativas. Então lembre-se que a jornada para dominar a arte poderosa das perguntas, ela é contínua e ela sempre vai enriquecer com prática e reflexão. Perguntas poderosas são fundamentais para desenvolver principalmente a inteligência emocional, pois elas incentivam uma profunda introspecção, uma autorreflexão, permitindo que os indivíduos possam entender e gerenciar melhor as suas emoções de uma forma mais eficaz e mais consciente. E para melhorar essa capacidade de fazer perguntas, você ainda pode participar do treinamento Desperte a Sua Inteligência Emocional na Prática.
E durante o treinamento você pode ter certeza que eu vou trazer muitas perguntas, perguntas exploratórias, reflexivas, desafiadoras, que vão te ajudar a identificar e compreender melhor as suas emoções. Eu também vou trazer durante o treinamento técnicas de autocontrole, que você pode aplicar em você e você pode ensinar para os seus clientes. Você também vai poder encontrar a motivação interna ou ajudar o seu cliente a fazer esse movimento. E você vai aprender a praticar um pouco mais da empatia. Isso melhora muito as suas habilidades sociais. E além de tudo, você ainda vai poder adquirir a mentoria Caminhar Mágico com um super, ultra mega desconto. A mentoria, gente, ela foi totalmente reformulada e ela está baseada no desenvolvimento do equilíbrio dos traços de personalidade. Eu estou utilizando como base para essa mentoria o modelo Big Five. O modelo Big Five é um dos modelos mais validados e universalmente aceitos na psicologia da personalidade atualmente. O Big Five ele tem sido utilizado em diversas áreas de comportamento, a psicologia, recursos humanos, marketing, saúde e educação. Inclusive, eu falei sobre o Big Five numa live que eu fiz segunda-feira. É a live de número 9, ela tá no meu feed. E ela chama Como os traços, como a sua personalidade te ajuda ou te atrapalha. Procura lá e assiste, porque isso vai trazer um diferencial muito grande para a sua vida. E daí eu quero que você imagine como seria alcançar o seu potencial máximo quando você equilibra esses traços de personalidade de forma harmoniosa. Imagine você poder desenvolver estratégias personalizadas para melhorar a sua vida e a vida dos seus clientes. É isso que a mentoria Caminhar Mágico vai fazer por você. E eu te garanto que vai ser um treinamento transformador e uma mentoria mais transformadora ainda. Você pode comprar o seu ingresso hoje até às 18 horas. O valor é R$ 147. O link está na minha bio. Então, aproveita essa oportunidade de investir em você, de construir uma vida profissional mais próspera, mais realizada. Eu espero que o nosso momento terapêutico de hoje tenha te ajudado a abrir a mente e, principalmente, a transformar o seu atendimento. Então, por um universo mais holístico, conectando tudo e curando tudo. Nos vemos na próxima semana, ó. Aquele beijo no coração.